Vamos falar hoje sobre aquisição e perda da posse. Ainda dentro do tópico 2, agora item número 2.4. Inicialmente, apresento essa tabela para vocês, para que vocês possam entender que a gente vai dar um pulo na matéria. Até agora, nós vínhamos obedecendo a ordem dos artigos, né? E agora a aquisição da posse fica na sequência agora, né, que seria o artigo 1204, e a perda da posse fica lá no 1223. Então dá um pulo aqui do 1209 até o 1223. Nesse meio aqui ficou a maior parte da matéria, né, que são os efeitos da posse, que vai do 1210 ao 1222 e que a gente vai deixar por último. Por que isso? Porque a gente tem que fazer, né, essa abordagem. Então aqui eu já tornei mais enxuto esse capítulo, né? Porque didaticamente é melhor tu falar da perda da posse logo depois da aquisição, por uma questão de não mudar de assunto, né? Vai continuar falando no mesmo assunto. Se nós tivéssemos que fazer e abordar os efeitos, né, no meio, teríamos que, ao falar de perda, recapitular a aquisição. Então, na verdade, a razão é didática. Tá? Só para explicar para vocês, então, que nós vamos encarar agora, né, nessa sequência de slides, a aquisição e perda com esse pulo no meio, mas não se preocupe que a gente volta nesses artigos que a gente vai pular. Começa a falar sobre aquisição 2 artiguinhos só. E é uma sequência engraçada, porque a partir de agora quase todos os temas serão sempre em 2 artiguinhos só. E um artigo é sempre muito fácil e o outro é mais complicado. Não é diferente aqui. Então o que a gente vai ver agora? Vamos começar pelo artigo 1204, que é o fácil, o que diz como e quando a gente adquire a posse. Diz o 1204, então: adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. O primeiro destaque que eu faço para vocês é a coerência do 1204, que é o primeiro artigo de aquisição, com o 1196, que é o primeiro artigo do capítulo posse, que conceitua possuidor, né? Só para relembrar, é a partir do conceito de possuidor que a gente chega no conceito de posse. Então, o que é ser possuidor? É exercer, no caso, né, ter o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. Beleza. Se isso é ser possuidor, quando é que eu adquiro a posse? A partir do momento, olha aqui, do momento em que se torna possível esse exercício. Que exercício aqui? Exercício e exercício de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então aqui fala de algum dos poderes e aqui fala de qualquer dos poderes. No momento, então, que uma pessoa exercer qualquer um dos poderes, e só para recapitular, para quem não lembra, quais são os poderes? Usar, gozar, fruir e dispor. Né? Perdão, usar, gozar, dispor e reaver, desculpa. Qualquer um dos poderes do proprietário, tu é possuidor. Que é o que eu disse para vocês. Para ser possuidor, basta parecer ser o proprietário. Está aqui, então, o 1204, absolutamente coerente, dizendo que tu vai adquirir a posse a partir do momento que tu puder exercer poderes sobre o bem. Muito bem. Agora aqui, no 1205, que é o outro artigo, já é um pouco mais complicado, porque ele diz quem pode adquirir a posse. E aí começa dizendo o seguinte: a posse pode ser adquirida, inciso 1, pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, inciso 2, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Em princípio parece fácil, mas ele tem um complicador. Qual é o complicador? É óbvio que a própria pessoa que pretende adquirir pode adquirir. Então, é elementar, a dispensa maiores comentários. Por quê? Porque vai adquirir em nome próprio aqui, então em nome próprio, a própria pessoa, não tem problema nenhum, tá? Aqui é tranquilo.
fechando com 1204. Mas aqui dá problema na doutrina. Não que a palavra seja difícil, não é isso? Mas a doutrina é problema, e como vocês vão ter consulta livre, né, tanto estão tendo agora, né, para acompanhar as aulas, quanto para fazer a prova, é importante a gente frisar aqui, então, combinar uma coisa, né, sobre conceito de representante. O que eu posso dizer para vocês inicialmente? Que a palavra representante aqui deve ser entendida, e é esse o conselho da maioria dos autores, ela deve ser entendida no seu amplo sentido. Então, tu não deve restringir o sentido. A palavra representante no mais amplo sentido. Isso vai ficar claro agora à medida que eu for explicando. E aí, a mesma doutrina, não autores separados assim, falam na hipótese do representante dois casos. Quais são os dois casos? Estão aqui, nesse slide aqui. Num dos casos se refere aos incapazes, ou seja, os incapazes lá do artigo 3º e 4º, que seriam os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes, e as pessoas jurídicas, então, que adquirirão posse através de seus representantes. Então, essa aqui vamos dizer, as duas situações concretas, onde o representante é que vai adquirir a posse. Só que isso aqui traz um pouquinho de confusão em função desse trecho aqui, que é do Washington de Barros, que diz assim, sobre esse assunto. Se incapaz a pessoa, só pode adquiri-la por intermédio ou com a assistência de seu representante legal. Então ele diz que menores, e aqui que eu quero me referir, menores não poderiam adquirir a posse. Sim, porque ela é incapaz. Uma pessoa incapaz não pode adquirir a posse. E aí, se a gente vai mais adiante no Código Civil, a gente encontra o artigo 1689 que diz assim: o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, vocês não são obrigados a saber, porque essa disciplina é no semestre que vem. Alguns de vocês certamente já sabem. Poder familiar é o nome que se dá ao antigo pátrio poder. Né? Foi substituído pátrio poder porque lembrava a figura do pai. Né? O poder não é do pai, o poder é da família, não do pai. E aí, tu entende o 1639 lendo o 1630, que diz: os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Então, quem tiver menos de 18 anos de idade está sujeito ao poder familiar. Ora, se tu está sujeito ao poder familiar, o pai e a mãe, teu no caso, né, do menor de idade, no inciso 1 diz assim, são usufrutuários dos bens dos filhos. É importante frisar que os filhos podem ser proprietários dos bens. Então, o filho pode ter bens móveis, até imóveis. O filho pode ter fazenda, pode ter campo, pode ter casa, apartamento, né? Pode ter bens móveis, tá certo? Só que enquanto eles forem menores, o pai e a mãe são usufrutuários. Aí se tu junta essa afirmação do Aston de Barros, que para adquirir posse tem que ser através dos seus representantes legais, e que para exercer a posse, porque são usufrutuários, os filhos não podem exercer porque o pai e a mãe são usufrutuários, olha só que linha de raciocínio que se fecha. Nós poderíamos, então, afirmar com base nesse texto da doutrina e nesse artigo da lei que menor da idade não pode nem adquirir e nem exercer posse. Porque para adquirir tem que ser através dos seus representantes. E não pode exercer porque os pais são usufrutuários dos seus bens. E aí é que vamos ter, pela primeira vez, talvez até agora, a utilidade da discussão. Afinal, posse é fato ou posse é direito? E aqui eu vou colocar para vocês um exemplo muito singelo, que eu uso em todas as minhas salas de aula e tudo. Vamos imaginar, né, que estejamos no verão, né,
Vamos imaginar que tu tem um filho de aproximadamente 10 anos de idade, 8 anos, 9 anos, nessa faixa etária. E aí, o teu filho, logo depois do almoço, deseja comer um chicabom. E tu dá dinheiro para ele, né, dá R$ 10 para ele ir no boteco da esquina comprar um chicabom. Uma situação corriqueira, normalíssima. Tu deve ter feito isso quando tu era filho, e se hoje tu é pai ou mãe, tu deve estar fazendo isso com os teus filhos. Tá? Ou se não fez ainda, vai fazer. E aí o que vai acontecer? O mandinho, o guri vai pegar o dinheiro para te deixar dormir em paz, para cestear, e vai até o boteco da esquina para comprar o chicabom. Pergunto para vocês, ele não adquiriu a posse do picolé? Ele fez um negócio jurídico, né? Uma compra e venda, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. E ele adquiriu a posse. E não só adquiriu a posse, como exerceu a posse. E aí, por que eu estou usando esse exemplo para vocês? Para mostrar para vocês que menores de idade, de fato, adquirem e exercem posse. E é esse o detalhe. Então, tudo bem, a teoria, né? A gente tem que atentar para a teoria. Mas, se assim fosse, como diz a teoria, posse seria direito e não seria fato. E aqui, voltando a essa questão aqui, quer dizer, qual é a utilidade, então, desse dispositivo legal aqui? Eu gosto de dar um outro exemplo. O outro exemplo que eu dou é que na missão de educar os nossos filhos menores da idade, muitas coisas que a gente faz poderiam ser consideradas como ilegais. Só que a lei nos protege, e a gente tem que saber, né? Até para não enfrentar problemas com a lei. Então, eu vou dar um exemplozinho simples aqui. Aqui, a pobrezinha da criança, né, está na cadeirinha do pensamento. Eu não sei se vocês já passaram por isso, já viram alguém aplicar esse castigo. Provavelmente esse anjinho, com cara de anjinho, que só não tem asinha, né? Esse anjinho deve ter aprontado alguma. E o que faz? Os pais colocam de castigo na cadeirinha do pensamento, olhando para a parede, né? E aí a gente pode ficar penalizado com a cena, né, em si. Isso é uma demonstração de, nossa, vamos levar a sério isso aqui. Só que é uma restrição da liberdade. Isso aqui poderia configurar um abuso, né, contra menores. Poderia ser um crime. Né? Poderia, de repente, com calma e jeito. E, de repente, se tu der uma palmadinha, pode ser vias de fato, né, que é uma contravenção penal. Então, mas por que a gente não é condenado, professor, por isso? Né? Por um tapinha, né, educativo, ou por colocar na cadeirinha do pensamento, restringindo a liberdade da criança, né? Constrangendo a criança, um constrangimento ilegal, né? Poderia ser também. Por uma razão muito simples, porque isso aqui é o exercício regular de um direito. Tu tem uma hipótese, então, de exclusão de antijuridicidade, né? O excludente criminal, que permite que tu faça um castigo desse para um filho. E aproveitando essa mesma imagem, agora vamos falar de coisas, não vamos falar mais de penal, né? Nós poderíamos ver aqui, ó, que essa criança é dona desse ursinho, né? Desses brinquedos que estão aqui nessa cesta. Né? Tu poderia privar essa criança, mas aí os ursinhos não são dela, sim, só não são de propriedade dela. Assim, ela não exerce direito real sobre ele, sim, com certeza. É um direito real. Ela é dona dos ursinhos. Deram para ela os ursinhos. Só que não esqueçam do dispositivo legal. Os pais são usufrutuários. Então, se o pai, de repente, e a mãe restringirem, eles estão dentro do direito deles. Porque quem pode usar e fruir dos bens dos filhos são os pais. Então, assim como eles deixam os filhos brincar com o ursinho, né? Ou vamos aqui num quarto de adolescente, né? Um outro exemplo. Aí tu pega aqui tem uma bicicleta, né? Aqui tem um computador em cima da mesa, deve ter um celular. Um jovem, né? Um quarto de uma criança um pouco maior, né? E ele disse, ó, posso restringir e dizer para ele não usar a bicicleta porque ele está saindo mal nas aulas, não está frequentando. É coisa comum, certo? Cortar o computador, cortar o acesso à internet, cortar a televisão, né? Para fazer o filho estudar porque está saindo mal. Então, tá tudo dentro do possível aqui. Tudo isso tem abrigo legal. Tá aqui. Esse é o dispositivo legal. Porque enquanto tu for menor, os pais são usufrutuários dos teus bens. Prestem muita atenção.
Nada impede que uma criança dessa idade seja proprietária desses bens, dos brinquedos, certo? Que eles tenham a posse, tenham, e aí é uma questão de fato, né? Mas o usufruto é dos pais. Então, os pais, assim como cedem esses bens para os filhos, eles podem cancelar. Então, aí eles botam de castigo e tiram os bens, impedindo que eles os usem. Absolutamente dentro da lei, amparado pelo 1689. Todavia, friso de novo: os menores podem sim não só adquirir, como exercer posse. Por quê? Porque posse é fato. E é aí que é aí que eu quero chegar. Posse é um fato. Pois bem, aí chegamos agora nas pessoas jurídicas. E aí, professor, como é que acontece com as pessoas jurídicas? Aqui talvez seja mais útil ainda a expressão representante. Alguém vai pensar assim, vamos imaginar, como é que uma pessoa jurídica, uma empresa, pode adquirir um bem? O exemplo que eu dou sempre, né, para nós falar da Urcamp, vamos imaginar que a Urcamp tenha adquirido um automóvel, certo? Um automóvel novo, vamos botar a empresa aí, da Felice, lá da Fiat, né? Ou da Nicola, ou da Chevrolet, ou da TerraSul, não interessa. Mas o que vai acontecer? Quando esse carro chegar, o pessoal da revenda vai ligar para a Urcamp e vai dizer: ó, chegou o carro da Urcamp. Aí tu vai dizer assim: bueno, quem é que tem que adquirir a posse do veículo, né? Ele vai pensar assim: se tu pensar literalmente, quem é o representante da Urcamp? Aí tu diz: o representante da Urcamp é a reitora, a professora Lia, né? É a reitora. E aí fica a pergunta: ela vai ter que parar tudo que está fazendo para ir lá na TerraSul para pegar o carro? Porque ela é a representante? Não. Ela vai mandar um motorista. E o motorista provavelmente sem procuração, sem nada. Mas é um motorista, vai estar com um crachazinho, talvez, da Urcamp, ou vai simplesmente se apresentar e dizer: olha, eu sou o motorista da Urcamp, vim pegar o carro. E aí eles vão entregar a chave do carro e ele vai pegar a nota do carro, aquela coisa toda, documentação, e vai vir trazer para a Urcamp. E a Urcamp acabou de tomar posse através de um representante, que é o motorista, provavelmente sem procuração, sem nada. E é aí que a gente entende esse inciso segundo aqui do artigo 1205. Porque nem precisava dos dois incisos, né? Vamos falar sério, não precisava, bastava um, né? É tão amplo, né? Mas o que diz o inciso 2 que a gente não estudou ainda? Por terceiro sem mandato, olha aqui, ó, terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. O exemplo da pessoa jurídica agora é um caso clássico, não, terceiro sem mandato. Querem ver um outro exemplo de pessoa jurídica muito comum também? Quando tu liga para aqueles descagem direta gratuita, um 0800, né? E aí eles dizem assim: nossas posições estão ocupadas, né? Em breve um representante nosso vai falar com você. E esse representante vai falar em nome sei lá, da NET, em nome da Vivo, em nome da TIM. E às vezes são terceiros. Aquilo ali é terceirizado, né? Mas ele vai comprometer a firma toda, assim, porque se ele disser alguma coisa para ti, quem vai responder processo vai ser a pessoa jurídica, a Vivo, a TIM, a NET, não interessa. E aí que eu quero chegar. Então, a palavra representante aqui, eu quero que vocês fiquem muito à vontade, é no amplo sentido. Nas pessoas jurídicas a gente entende isso. E quando tu lê aqui que até um terceiro sem mandato pode adquirir a coisa, aí vem um exemplo clássico, né? Então, um exemplo que todo mundo aqui, essa imagem, certamente já te identificou com ela. Vamos imaginar que tu esteja agora, né, nesse momento aqui, assistindo a videoaula, e chegue alguém na porta da tua casa, né? E aí recebe uma mercadoria por ti. A mercadoria é para ti, tu comprou pela internet, mas tu está aqui estudando aquela coisa toda, ou estaria na faculdade, ou estaria no trabalho, e aí chega alguém em casa e diz: e essa pessoa que recebeu, tem procuração tua? Não, não tem procuração tua. Então a pessoa chegou lá, se identificou: é aqui que mora o Joãozinho? É aqui que mora o Joãozinho. Então tá aqui, ó, uma encomenda para ele. Aí a pessoa vai lá, pega a assinatura. Agora, nesses tempos de pandemia, nem a assinatura estão pegando mais, né? E aqui eu vou mais longe. Em se tratando de bem imóvel, não só o terceiro adquiriu a posse, como ainda adquiriu a propriedade do bem em nome de terceiro.
É por isso que esse cidadão aqui fica preocupado que tem um documento de comprovação de quem é que recebeu, certo? Para alegar lá, exatamente para sair da responsabilidade dele. Ele não tem mais responsabilidade pelo bem. Se esse bem quebrar a partir daqui, a culpa é de quem recebeu. Então essa é a questão, né? Então é para mostrar para vocês que é muito tranquila a aquisição da posse, no caso, por terceiro sem mandato. Esse aqui é um rico de um exemplo. Agora nós vamos fazer uma pausa para o vídeo não ficar longo e a gente volta para falar nos artigos da sequência.